Pode Genuíno, perguntar. bem-vindo! Bom dia, Genuíno. Bom dia! Bom dia, Rovai, bom dia, Adri, bom dia, Sidara. Estou à disposição de vocês. Muito bom. Bom dia, O Genuíno. cara já tem uma pergunta, se você gosta de acarajé, eu acho. Na verdade, eu queria perguntar para o Genuíno o que ele achou de ver o nosso companheiro Geraldo Alckmin segurando a placa do Genivaldo e se juntando aos movimentos sociais. Eu achei que ele evoluiu bem. O que você achou, Genuíno? Olha, Sidara, você sabe que eu defendo, nesta aliança ampla que o Lula está conduzindo, que não é bem a minha posição, porque eu preferia que a gente construísse uma espinha dorsal mais à esquerda para ter um programa de mudanças profundas, e a Cris está indicando isso, mas na medida em que a questão está posta, qual é a minha preocupação agora? É, dentro desta frente amplíssima, construir um polo dinâmico de movimentos sociais, de movimentos populares, de movimento de mulheres, movimento antirracista, movimento da comunidade LGBTQIA+, movimento de defesa dos direitos humanos, para que a gente possa ganhar a eleição e realizar as mudanças. É isso que eu quero, é isso que eu vou lutar. Por quê? Porque o Brasil está vivendo uma crise emergencial de degradação como nunca se viu na história do Brasil. É bom deixar bem claro. Nunca o Brasil atravessou uma encruzilhada como está atravessando. Você viu agora, Genivaldo, o que aconteceu com o Genivaldo? Exato. Vila Cruzeiro, Jacarezinho, a questão da morte de processos contra vereadores e vereadoras negras, como o caso do Renato Freitas. Você tem uma espécie de radicalidade social nos porões da sociedade. E a esquerda tem que enfrentar isso, tem que juntar as bandeiras do feminismo, do antirracismo, da comunidade LGBTQ+, dos quilombolas, com as bandeiras para destruir as reformas neoliberais. Por exemplo, vamos pegar um dado. Eu acho que é importante o Geraldo Alckmin levantar essa bandeira, isso é bom. Eu acho que nós não podemos abrir mão das bandeiras. A minha preocupação é que a gente abrisse mão das bandeiras. Nós temos que manter nossas identidades. Quem vier, aceite nossas identidades. Segundo, a coisa está chegando a um ponto, Sinara, que nós vamos ter que assumir e desprivatizar. A Eletrobras, nós temos que dizer claramente que a Eletrobras será reestatizada. Petrobras será reestatizada. Teto de gasto, Lula já disse, não dá. Base de Alcântara será nacionalizada. Nós temos que dizer isso claramente do que tem que ser feito para governar o Brasil. Então, eu acho que esse grande movimento que tende a crescer, porque o povo brasileiro tomou uma decisão, Silário. Você era jornalista nessa época, como é jornalista agora. Você se lembra que na campanha das diretas você estava começando, eu espero, a sua carreira. Na verdade, eu ainda estava no segundo grau. O povo decidiu resolver a questão via eleição. Uhum. Mais ou menos está acontecendo agora. Nós vamos para essa eleição para resolver. A eleição vai ser a eleição que condensa tudo. E nós da esquerda temos que ter coragem, ousadia e clareza para resolver essas coisas. Por isso que o meu modelo de aliança é uma aliança dinâmica, estratégica com a esquerda, uma aliança mais ampla com setores que topam se aliar com a esquerda, porque a terceira via foi para o vinagre, e construir mudanças estruturais no país. Eles destruíram o país e tem que ser construído mudanças estruturais. Isso não é esquerdismo, isso não é isolamento, não é nada, é uma necessidade, urgência. O Brasil vive uma situação emergencial. Olha Recife. E está se criando uma situação, Senara, Rovai e Dri, ou resolve para todos ou não resolve para ninguém. Covid, ou tem vacina para todo mundo, ou não adianta vacinar os ricos. Meio ambiente, ou defende o meio ambiente, então vem uma enchente como de Recife, olha o que está acontecendo. Olha o que aconteceu em Petrópolis. Porque o sistema capitalista neoliberal chegou a um grau de exploração, de dominação, de preconceito, de violência que não tem limite. O lucro deixou de ter limite. Então nós vamos ter que enfrentar esse problema.
para que o Brasil saia dessa catástrofe. É isso que eu estou lutando na campanha. Por isso que eu estou me dedicando, Sinara, à campanha popular. Eu estou participando de comitês, eu tive agora esse fim de semana em Curitiba. É isso aí. Eu estou nas ruas quando dá para estar, estou fazendo lives como essa aqui e várias outras. Eu não estou disputando cargo nem mandato, eu estou disputando corações e mentes para um projeto popular, democrático, como socialista. É isso que eu estou fazendo. Eu não vou abrir mão da minha identidade. Eu já disse para o Lula, você faz aliança amplíssima. Agora, eu não vou abrir mão da minha identidade. Eu sou um militante de esquerda, anticapitalista, antineoliberal e socialista e quero derrotar o Bolsonaro e desmontar o neoliberalismo. É isso que eu quero agora. Se eu vou ter força... Mas eu achei legal, viu, Genuíno? Eu achei legal a Maria Fro, comentando no Facebook. Só o Lula mesmo para operar o milagre de ver Geraldo Alckmin numa questão dessa, realmente. E ele já tinha cantado a Internacional Socialista. Então, pois é. Achei muito legal. Mas, Sinara, sabe o que está acontecendo? O Robai já tocou nesse assunto, viu, Dri? O liberalismo conservador, burguês, que fez o golpe, que era dominante no PSDB, cidadania, foi para o vinagre. Olha a eleição na Colômbia. O velho liberalismo foi para o vinagre. Aí surge uma espécie de Bolsonaro misturado com Moro, contra a esquerda. Existem 3 posições no cenário mundial. A esquerda e a centro-esquerda, o protofascismo de extrema-direita e o neoliberalismo, e o liberalismo está em crise. Olha aí a Europa, olha o que aconteceu na França, o que está acontecendo. E esses 3 campos vão disputar um processo político em curso. Esses 3 campos estão existindo no Brasil. Então, nós temos que derrotar o bolsonarismo e suas políticas, fazer alianças pontuais e reconstruir o país em novas bases. Isso me anima, isso me entusiasma. Agora, eu quero fazer isso pela base, porque eu já fiz a experiência pela rua. Agora, eu estou fazendo pela base. Genuíno, e quando você fala, por exemplo, do PT e do Lula, né, assumirem uma posição mais firme em relação à questão das privatizações, você tem debatido isso internamente? Qual é o ânimo do Lula em relação a isso? Como é que o Lula, segundo a mídia tradicional, não tem evitado conversar com banqueiros, com gente do mercado, mas eu imagino que dentro do PT, dentro da coordenação de campanha, algumas coisas estejam sendo debatidas, mas elas não têm ficado muito claras para o público em geral. Gostaria de te ouvir em relação a isso. E só vão ficar claras, Rovai, no curso da campanha, principalmente após a Convenção Nacional do PT. Eu acho que nós estamos numa campanha ampla. O Lula, mais do que ninguém, ele sabe que é necessário um tensionamento sem ruptura no curso da campanha. Por exemplo, nós não podemos dar cheque branco para ninguém. Aliás, eu aprendi isso com a primeira experiência de governo. Cheque branco não se dá. 2, nós vamos ter que, para fazer omelete, tem que quebrar ovos. Então, não dá para governar com a Eletrobras privatizada, a Petrobras e tal. Não dá para fazer políticas sociais sem uma reforma do Estado para garantir financiamento de políticas públicas, como o SUS, a Educação, Ciência e Tecnologia. Nós temos que criar um movimento na campanha de tensionamento companheiro. Não é tensionamento de adversário, não. Tensionamento de companheiros e companheiras. Olha, isso tem que ser feito, isso tem que ser feito. E aí eu acho que o Lula vai chegar um momento que ele tem que reunir, assim como ele dialoga com algumas lideranças da alta burguesia, tem que conversar com os movimentos populares, que ele já fez sexta-feira. E eu defendo que ele faça uma espécie de concertação com os movimentos populares e sociais. Não é aquele conselhão que vocês viram lá no Planalto, que aquilo ali não dá em nada. Tem que ser uma concertação, não é para receber, mas também não é para brigar. Eu acho que está com problema na tua conexão, Genuíno. Está com problema de... Vamos ver se melhora aqui. Está cortando. Vamos ver. Está cortando, né? Então, eu acho que, na minha avaliação, melhorou. Uhum.
Na minha avaliação, eu acho que nós temos que construir esse polo dinâmico, esse polo popular, esse polo à esquerda, fazer uma relação que é de companheirismo, unir os partidos à esquerda, os movimentos sociais, todos eles, e fazer uma campanha popular de rua com bandeiras. Por exemplo, nós precisamos ter uma plataforma emergencial, porque o Brasil está vivendo uma situação de emergência. E essa situação emergencial, seja no meio ambiente, seja na Covid, que voltou a crescer, seja com a fome, desemprego, com os moradores de rua, nós temos que elaborar medidas emergenciais imediatas após a eleição, porque o Brasil vive uma situação de emergência emergencial. É isso que nós temos que fazer, uma campanha desse conteúdo. Nós temos que tirar o inominável e colocar um processo em curso de reconstrução das bases populares de um país. Então, são coisas que têm que ser feitas de imediato. Por exemplo, a violência contra a população negra. Nós temos que, de imediato, conter isso. A violência contra as mulheres. A violência da segurança pública. Não dá. Sabe coisas assim que não vai precisar de grandes investimentos? Nós temos que ser firmes na hora. Agora, é claro, outras medidas você vai... Criação de emprego, geração de oportunidade, financiamento de política, você vai construindo. Será um processo dinâmico, contínuo e permanente. É assim que eu vejo. E eu acho que a esquerda tem um papel fundamental nesse dinamismo, nessa espinha dorsal que nós temos que fazer. A amplitude não impede esquerda de esconder suas bandeiras, até porque a crise exige que a gente mostre nossas identidades. Sem sectarismo, sem ser dono da verdade, sem querer impor nada, fazendo um diálogo franco e aberto. Por exemplo, como é que nós vamos governar com esse orçamento impositivo e secreto? Nós temos que discutir uma maneira de como suspender a execução do orçamento de 2003. Eu estou te dando um exemplo concreto, o orçamento. Eu já falei da Eletrobras. Por exemplo, a Petrobras. Eu tenho conversado sobre esse assunto com o Estrela, que é um grande estudioso da questão. Ele acha que é possível, legalmente, recuperar o poder, o controle público dessas empresas que estão sendo privatizadas. E eu acho que ele deve dizer desde agora para os investidores: se vocês investirem em privatizar a Eletrobras, saiba que eu vou abrir um processo de disputa disso. Porque o Brasil, com esse tamanho, com a quantidade de reservas hídricas, com o tamanho das linhas de transmissão, com os investimentos que foi feito, com a importância da energia para o povo e para o crescimento industrial, como é que nós vamos aceitar submeter isso ao mercado? Não dá. Então, nós temos que exigir que a classe dominante, Rovai, ela tem que se dar conta que ela tem que fazer concessões ao povo e ao país. Não é só nós da esquerda que tem que moderar, eles têm que moderar. E será bom para eles. Claro. Agora, como eles não têm visão de futuro, eles querem o lucro imediato. Nós temos que dizer o que eles vão dar para o país. Porque nós temos uma burguesia no Brasil que nunca cedeu, nunca abriu mão. Você conhece o racismo, o patriarcalismo, o autoritarismo, o momento em que ela fez o golpe. Quer dizer, esse Bolsonaro foi produzido por ela. Isso não saiu do milagre. Vocês sabem disso, como é que começou a história, como é que veio os militares, como é que eles recuperaram o autoritarismo da tutela militar, como é que eles recuperaram o autoritarismo para criminalizar o PT via Lava Jato, como é que o Supremo, no primeiro momento, foi omisso, como é que a PGR, para combater o PT, era rápida e agora é lenta, com passo de tartaruga. Vocês sabem como é que nós éramos tratados como inimigos, o perigo vermelho, como na década de 50, na década de 60, olha o que deu. Então, eles têm que... Eu vi uma charge boa, Genuíno, que o cara fala assim, olha o comunismo, aí o outro aproveita para roubar a carteira dele. Agora, não era assim que aconteceu nos anos 50? Eu ia falar, Dri, para você ler os superchats, o Genuíno dar uma saída e entrar de novo, para ver se melhora o áudio. Continua picotando. Tá bom, eu vou dar uma entrada.
Enquanto isso, então, eu vou ler aqui os superchats, agradecer. A galera pode mandar superchat, porque a gente precisa do apoio dos nossos leitores aqui para continuar aqui com a programação da TV Fórum. Luiz Henrique Vital Brasil Bogado diz: bom dia, deixo minha contribuição ao brilhante trabalho do casal. Daniel Miage: foi bonito o encontro geracional do Genuíno com o Renato. Olha só que legal. Que não sou eu, é o outro. É o Renato Freitas, né, vereador de Curitiba. Isa Castro: bom dia, gente querida. Salve, Genuíno. É isso aí. O José Prudente de Almeida Filho, nosso profeta aqui, que faz previsões otimistas. Olá, por gentileza, pergunta ao Genuíno se posso colocar o Guimarães como eleito governador do Ceará. Bem, aí, ó, já está pregando a ruptura. Olha só, né? E a Sandra Nunes: olha, eu sou dessas que, se o grande Lula mandar votar em qualquer um, eu voto, pois ele sabe o que é melhor para nós, o povo. Confio no Lula de olhos fechados. Palhoça, Santa Catarina, muito obrigado. Daniel Miage diz aqui que a cada dia mais do inanimável no poder, mais os eleitores e grupos dele se sentirão à vontade na violência contra pretos, mulheres e LGBTQIA+, é isso mesmo. Dulce Costa, chegando aqui, nova membra do canal, muito bem-vinda, Dulce. E a Solange de Jesus Borelli dos Santos, também nova membra aqui chegando. Sandra Nunes Palhoça, Santa Catarina, é isso aí. Então, a gente vamos ver, aguardar o retorno do Genuíno. E tem aqui o Décio Amadio, lembrando o herói haitiano, lembra do haitiano lá no cercadinho com o Bolsonaro? Acabou, Bolsonaro, acabou. E, olha só, eu ia trazer aqui para vocês, hoje, o Bolsonaro, ele foi participar do aniversário de 127 anos da cidade de Jataí, em Goiânia, em Goiás, né, e perto de Goiânia, e ele disse, voltou a defender que a arma de fogo nas mãos do cidadão de bem, mais que defender a família, passa a defender a sua pátria. Aí também disse que esse governo é contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra o comunismo, é um governo que é temente a Deus acima de tudo. Ainda diz, tudo faremos para manter o povo livre, apesar da tentativa de alguns de querer mudar o nosso regime. Quem que quer mudar regime? Olha, o mesmo discurso de sempre, para fugir dos debates aí, né, que importam. Quando bate a carteira, é igual a charge. Olha o comunismo, aí bate sua carteira, sabe? Exatamente. Eu acho incrível, né? Eu vi a chamada do Thumb, essas pessoas que diziam que era mimimi denunciar racismo, agora choram quando são flagrados mamando nas tetas do Estado. Curioso, né? Eu queria até trazer essa conversa, Sinara, para o Genuíno aqui, porque ele é o... Nós colocamos em destaque, Genuíno, essa questão da CPI do sertanejo, né, que evidentemente não vai sair, eu sei disso, você também, Sinara, Dri, porque agora o Congresso já está em marcha lenta. E também porque isso envolve todos os interesses do agrobusiness. Se construiu no Brasil um esquema, né, nessa lógica do agro-pop, de inclusive compra de rádios para poder tocar, compra mesmo, não é jabá, é compra, os caras vão lá e compram as rádios, montaram uma rede no interior, que virou uma rede bolsonarista. Eu não sei se tem aqui o helicóptero, até mandei separar. Temos imagens assim, do helicóptero do Gustavo Lima. O frigorífico que é dele. Frigorífico dele, né? Aí, o que mais? Temos aí o chororô dele, Dri. Tem o chororô. Passa aqui um trechinho do vídeo. Passa um trechinho. Aqui não existe coisa errada, aqui existe apenas um lema: trabalho. Trabalho, 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 trabalho. E tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, saiu daqui. Então, sobre dinheiro público, é isso, eu já falei, não tenho qualquer ligação, repudio, não. Eu já trabalho pra caralho pra ter o meu dinheiro. Eu não quero o dinheiro do povo. Pago os meus impostos em dias, cumpro com a lei, tudo que a lei determina, eu cumpro, se é pra... Aí coloca o discurso dele antes de descobrirem que ele tinha culpa no cartório. A sua família é tua riqueza.
O teu sonho é a tua vitória, a tua conquista. E nós temos que defender e acreditar. Isso é foda, velho. Porque na vida é Deus, pátria, família. Deus. Dinheiro público, pagando o show, ele fazendo propaganda, agora vem com um chororô genuíno. A guerra é cultural, genuíno. A gente vai ter e a empresa chamada OneSet, OneSeven. Vocês sabem que esse processo de ruptura de autoritarismo nasceu com alguns elementos. Guerra cultural, conto politicamente correto, guerra revolucionária, o PT como inimigo, e eles construíram com o agronegócio, trazendo dos Estados Unidos a cultura country para instrumentalizar essas duplas sertanejas numa visão estética de defesa da propriedade, do agronegócio, do mercado, Deus e da família. E essas duplas, elas se beneficiam. Eles criticam uma coisa e fazem outra. É a velha história do negacionismo. O negacionismo é uma grande demonstração de farisaísmo e hipocrisia. Eu nego uma coisa para poder fazer aquilo negando. É a velha história de que você não disputa, você disputa valores. Eles construíram um conjunto de valores, tutela militar, grande propriedade, mercado, Deus e o capital, para defender a ordem ocidental cristã da família e da propriedade. E essas duplas servem bem a esse papel. Por isso que eles financiam, eles criticam a lei Rouanet, a lei Gustavo, a lei Aldir Blanc, para poder fomentar esse tipo de ação. Essa ideologia é a ideologia da hipocrisia, do farisaísmo, em que prega uma coisa e faz outra. Assim que eles agiram quando o faz, como aconteceu na experiência da Alemanha, da Itália, da Espanha, e está acontecendo aqui agora. Então, o grande problema é que nós temos, por isso que a grande tarefa nossa, além de derrotar o inominável no voto, é derrotar esta visão política de país, baseada em preconceito, baseado na arma, baseado na violência, baseado no individualismo, baseado na negação do outro, no processo de construção do novo governo. Vai ser uma tarefa dura, não será fácil, porque o bolsonarismo vai continuar. Nós vamos derrotá-lo eleitoralmente, mas ele vai continuar. E a base econômica, eu acho importante deixar claro aqui, a grande burguesia não perdeu uma com o inominável. Ganhou todas. Está aí o lucro, está aí os bancos, está aí as privatizações, está aí o agronegócio, está aí as exportações, eles não perderam uma. Por isso que uma parte dessa grande burguesia está com ele. Então, e aí faz uma tentativa de buscar uma terceira via que não deu certo e uma tentativa de Lula não ganhar no primeiro turno para poder pressionar o Lula a fazer concessões e negociações a eles. Porque a classe dominante brasileira, Sinara, Dri e Rovai, ela nunca cedeu ao povo. Ela, quando cede alguma coisa, ela diz, vamos mudar alguma coisa para que nada mude. Agora, nós da esquerda, sem sectarismo, sem vanguardismo, temos que ter força para arrancar dessa classe dominante concessões ao povo. Concessões, por exemplo, ou paga mais imposto, ou como é que nós vamos financiar o SUS, a educação, a ciência e tecnologia? E tem que pagar. Não é a classe média, é a burguesia que tem que pagar mais imposto. Nós vamos ter que dar uma moratória para o desmatamento da Amazônia, decretar uma moratória. Nós temos que, de uma lapada só, garantir a demarcação das áreas indígenas. E certas coisas que não dá para ficar discutindo muito. Ganhou, faz. É a mesma coisa do sistema financeiro. E negociar com o sistema financeiro, que foi uma realidade que nós vivemos em 2003, agora não dá porque eles lucraram demais. Agora surge um bilionário brasileiro na lista da Forbes, segundo dados daquela ONG Oxfam. Como é que nós vamos governar um país sem mexer nesse ninho de privilégio? Então, eu estou defendendo que a gente tenha condições de fazer um programa de mudanças. É um processo.
E esse processo, nós temos uma grande responsabilidade, que é a política só será resgatada se ela estiver vinculada a futuro. Ou a política tem futuro, então ela fica desgastada. E a melhor coisa para o capital é desgastar a política, porque desloca ela para a mídia corporativa, para o sistema de justiça, para o Ministério Público e para a tutela militar. E aí o povo apenas legitima. Como nós somos da soberania popular, como razão fundante da universalização de direitos, nós temos que ter um programa com essa radicalidade democrática, popular, e desmontar o desmonte. Eu acho que o Brasil está sendo desmontado. E eles estão tão acelerados. Essa guerra cultural, tendo do nosso lado pessoas como a Anitta, Genuíno. Não adianta, claro. Porque assim, se a gente, eu vejo aqui, a gente faz uma análise diária no Data Forum para verificar quais são as bolhas que atuam nas redes, né? E todo dia, hoje empatou a rede lulista e a rede bolsonarista. Mas você sabe que a rede lulista só ganha se tem esse tipo de influencer junto com a gente. Estou falando isso pelo seguinte: quem acabou com esses sertanejos, desmoralizou e expôs esses sertanejos que estavam jogando a favor do bolsonarismo, foi a Anitta. A Anitta, só numa pedalada, ela expôs eles. O Demétrio, né, que é o jornalista ela falou, tem esquema em prefeitura. O Demétrio foi lá, achou um esquema, e agora sim começamos a descobrir que eles têm uma rede de sustentação com dinheiro público que passa, inclusive, por emenda. Eu estou falando isso, parece uma coisa menor, sabe? Mas é que esse discurso deles, essas defesas deles, se sustentam nesses super pops. Você veja, no Centro-Oeste, o Lula está perdendo a eleição, né? E na hora que terminar esse debate, se o Lula ganha a eleição, esses caras vão estar aí atuando, né? Vão estar atuando com as mídias deles, com os agropop deles, e a gente vai ter que enfrentar esse pessoal para fazer qualquer coisa. Eu tenho muito receio da gente não perceber a força que eles têm, Jamil. E aí, Rovai, não cometer a ingenuidade que nós cometemos em 2003, de não fazer o enfrentamento de corações e mentes, no plano da comunicação. Nós temos que enfrentar essa guerra cultural, nós temos que investir numa sustentação de comunicação popular de massa. Nós não podemos ter ilusão na mídia corporativa, nós não podemos ter ilusão nesses esquemas, essas casamatas do agronegócio, dos grandes monopólios das cadeias de distribuição. Nós não podemos ter ilusão nesse sistema financeiro. Nós temos que fazer mudanças, claro, com cautela, com juízo, mas sem se dobrar. Você sabe que eu participei do governo Lula como presidente do PT e eu faço uma alta avaliação de que há coisas que nós não podemos deixar de mexer. Por exemplo, renda. Nós distribuímos renda, mas nós não mexemos na riqueza. A tutela militar, nós podíamos ter mexido nela, não para acabar com a Forças Armadas, nós não queremos acabar com as Forças Armadas, nós queremos que elas façam a defesa nacional como política pública e não como política militarista, como se a segurança pública fosse uma guerra. Nós temos que mexer nesse sistema eleitoral. O Congresso Nacional está oligarquizado. Nós temos que mexer nesse sistema político eleitoral. Então, nós vamos enfrentar um período de mudanças. E essas mudanças vão ser impulsionadas pela situação de emergência que o Brasil vive. E eu acho que o povo está depositando no voto a grande chance de abrir uma porta e uma janela de oportunidade para o futuro do país. E a responsabilidade do Lula, da esquerda, é muito grande. Todo mundo tem que se juntar e, ao se juntar, ter um programa concreto, que eu acho que o programa passa a ser um elemento fundamental, fazer uma campanha dura, que vai ser uma campanha muito difícil, porque essa violência social e racial que está se espalhando, eles vão, a partir daí, uma situação de medo, de pavor, para poder inibir o eleitor a não votar, não confiar em ninguém. Olha, a abstenção pode ser um problema. Nós temos muitas tarefas pela frente. Por isso que, mesmo com os resultados positivos da pesquisa, que indicam uma polarização estabilizada,
nós temos que militar, nós temos que ocupar as ruas, nós temos que ocupar os locais, as escolas, os sindicatos, as empresas, as comunidades, e tem que juntar todo mundo. Por exemplo, nós temos que trazer o movimento e as reivindicações do movimento feminista, do movimento antirracista, do movimento da comunidade LGBT, do movimento dos quilombolas. Nós temos que fazer um grande mutirão popular e democrático para que a vitória eleitoral abra a possibilidade de um governo de mudanças, porque essa turma vai continuar. Eles vão continuar provocando, eles vão querer desestabilizar o governo e não faltarão instituições burocráticas, não faltarão notícias midiáticas para tentar enfraquecer o governo. Por isso que a grande burguesia está com a seguinte tática: vamos dificultar a eleição do Lula para obrigá-lo a negociar conosco, para obrigar a negociar com o mercado. E nós temos que deixar muito claro, negociar faz parte da política. Nós não somos da guerra, nós somos da política democrática de adversários e amigos, mas não somos dessa visão paz e amor. Não dá. O que eles fizeram com o país não pode ficar impune, não dá. Então, exato, eu também falo. Um pouquinho de revanche, um pouquinho de fazer justiça, esse negócio de vamos deixar tudo. Nós temos que mostrar um pouco de dente para essa burguesia brasileira, para ela ter medo um pouco. Se ela não tem medo, ela não cede. Sim. Tem que ter luta, mostrar os dentes. Olha, nós não queremos acabar com vocês, mas qual é que vocês vão dar para o país? Eu até sugeri uma vez, Lula, que ele dissesse: eu fiz um governo que garantiu o lucro de vocês. Vocês me prenderam. A minha mulher morreu. Eu fiquei 580 dias na prisão. Estou com condições de governar o Brasil. Estou me dispondo a buscar um rumo para o país. E vocês? O que vão fazer, Faria Lima? Exato. Ô, Genuíno, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para você. Posso fazer, Dri? Pode. Depois eu leio os superchats aqui também. Pode fazer. Tá bom. Eu queria perguntar para o Genuíno o seguinte. Genuíno, você falou da campanha na rua. Tá? Eu acho que muitos de nós temos uma grande preocupação hoje com a segurança do Lula. Recentemente aconteceu um acidente, né? Um acidente com um assessor do Gabriel Monteiro, vereador bolsonarista no Rio, que foi denunciado e o cara morreu de acidente. Pode ter sido um acidente. Mas a gente fica de orelha em pé. Temos o caso Marielle, temos vários casos nesse sentido. Você acha que o Lula deve fazer campanha na rua? Eu acho que o Lula só devia ficar no telão até o final. Não, olha, Senara, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Quando eu falo campanha de rua, é nós, militantes, ir para a rua. Primeiro, isso aí. Segundo, o Lula tem que ir para determinados lugares, planejado, com todos os cuidados, mas ele não pode ficar só no telão. Ele tem que ir para a rua. Por exemplo, foi correto ele ir para Porto Alegre, inclusive convidou o Requião, mas ele não passa em Florianópolis. Aí são esses cuidados. E alguma coisa ele tem que aparecer, porque o Lula indo, ele aglutina agora com os cuidados especiais. E a militância, os candidatos a deputado, a senador, a governador, ocupar as ruas, com todos os cuidados, até porque a pandemia está voltando. Então a gente tem que ir combinar isso com rede social, combinar isso com o telão e combinar isso com entrevistas. Portanto, a campanha eleitoral é um mix de tudo isso junto. Eu vejo a campanha eleitoral como uma espécie de 89 atualizada. E é assim que a gente tem. Por quê? Porque essa campanha eleitoral ela tem que despertar o encanto, ela tem que despertar o desejo, ela tem que voltar a encantar as pessoas, que é possível um outro Brasil. E quando eu digo, eu quero um Brasil feminista, eu quero um Brasil negro, mestiço, culturalmente diverso, eu quero um Brasil quilombola, eu quero um Brasil da classe trabalhadora, inclusive os precarizados, eu quero um Brasil que volte a crescer, um Brasil com política industrial, um Brasil com a integração sul-americana, um Brasil sem esquartejar a Petrobras nem a Eletrobras. Eu estou dizendo que é o futuro. O Lula, queira ou não, ele é o futuro. E o passado é a morte, é a arma, é a violência. Nós temos que fazer uma campanha do amor,
do afeto, da alegria. Nós temos que recuperar a alegria, porque você sabe, Sinara, Rovaidy, eles criaram uma coisa feia, a política ficou negócio, coisa feia, deslegitimada. Criaram até a ideia de cidade limpa, candidato limpo, ficha limpa. Tudo isso é aquela ideia autoritária dos puros. Quem são os puros? É o capital, é o mercado, é a toga preta, é a farda. Puro é o povo que trabalha, que soa para comer, que vive. São as mulheres, são os jovens, são os negros, as negras, a classe trabalhadora. Este é o povo puro. Essa pureza pintada por essa classe dominante racista, patriarcal, é o velho. Então, nós temos que desmontar isso. Isso vai ser só na eleição, nem vai ser de uma vez. É um processo. Nós vamos entrar num processo que terá começo, meio e fim. E aí vai exigir mobilização. Por exemplo, governar é com o presidente, com o Congresso e com a sociedade. Nós não podemos deixar a sociedade de lado, como deixamos quando ganhamos a eleição em 2003. Então, nós temos que fazer esses mecanismos. A comunicação passa a ser um elemento essencial. Tem coisas que dá para fazer na hora. Por exemplo, a questão cultural tem que ser na hora, porque não é fácil fazer. O Brasil tem um acúmulo, o Brasil tem uma cultura, o Brasil tem uma estrutura básica. É só você dizer que as 100 flores desabrochem, e elas desabrocham como cogumelo após a chuva. Esse é o processo nosso. Eu acho que a gente tem que ser a rebeldia cívica dos que lutam pela democracia, pela liberdade, pelos direitos. Nós temos que fazer uma coisa de rebeldia cívica. Essa não é a campanha do bom comportamento, do marketing, da cautela. Tudo isso a gente tem que estar com cautela. Mas um pouco de rebeldia, um pouco de suor, um pouco de grito, isso ajuda a despertar o povo brasileiro no momento de crise, porque a crise está muito violenta e está abatendo o povo brasileiro. Com certeza. Deixa eu ler aqui uns superchats, agradecer a galera aqui, a Fátima Araújo, que está chegando de membra nova aqui da TV Fórum, a Thaís Neves diz, o patriotismo é o refúgio dos canalhas. Gisele Lagos diz, diretores da PRF foram exonerados e vão ganhar cargos nos Estados Unidos, né? Capaz, né, Gisele? É verdade, acabei de ver, Rodrigo. Eles foram exonerados e ganharam cargos no exterior. Parece que já estava acertado antes da morte do Genivaldo, ou seja, fizeram com eles igual o Weintraub, né? Não, igual o Ustra. O Ustra não foi para o exterior na Embaixada do Uruguai depois de sair da OBAN? Olha aí. E a Beth bem descobriu ele lá. O João Pedro fez um desenho em homenagem ao Genivaldo, eu pedi para subir aí. Ele está aqui com a gente, se desse para mostrar. Espera aí, que eu já coloco aqui. Aí, Justiça por Genivaldo, uma arte produzida pelo nosso querido João Pedro, um grande beijo para ele. João Pedro que está se filiando no PT, viu, Genuíno? Vai virar teu companheiro de partido. Seja bem-vindo, João Pedro. Muito bom, nosso desenhista autista. E o Caco Bock diz, bom dia, roubaram o país e levaram para o desmanche. Estão vendendo em partes para receptadores. O Sérgio Wagner diz, se não me engano, o Folha noticiou que a empresa do Gustavo Lima não pegou o dinheiro do BNDES, se entende bem o que acham. Na verdade, é uma confusão, né? Um fundo que contrata a empresa dele, então Eu só queria que abrisse a caixa preta do BNDES. Será que eles topam? E o José Prudente de Almeida Filho diz, Genuíno, vamos mostrar os dentes ao PFG, Partido Ferreira Gomes, elegendo Guimarães governador? Olha, eu acho que o que o Ciro Gomes está fazendo no Ceará está ultrapassando todos os limites do suportável. Inclusive, eu fiquei sabendo que ontem ele foi na Câmara Municipal dar aula inaugural, que não tinha nada a ver, e aproveitou a aula inaugural para desbancar o PT. Portanto, tem limite. Eu acho que com o candidato do Ciro Gomes não dá. Eu acho que o PT está correto em defender a candidatura da Isolda, uma grande secretária de Educação e atualmente governadora.
E se o PDT não topar, não dá para aceitar o candidato imposto pelo Ciro. E aí sim, o PT tem que escolher um nome do PT para governar o estado do Ceará. Eu acho que isso é necessário, a gente fazer isso. Nós temos que ter uma equação nos estados, onde o PT tem cabeça de chapa, onde apoia outros, como no Rio de Janeiro, como aqui em São Paulo com o Haddad, ou como em outros estados, como no Espírito Santo, como no Pará. Nós temos que ter essa flexibilidade. Agora, é fundamental que a gente tenha limites, até porque nós, para fazermos política, temos que ter dignidade. E o que esse cidadão faz contra o PT se o PT fica calado, a gente aceita a indignidade. Não dá. Político, existem alguns valores da política que eu aprendi. Primeiro, gratidão. Segundo, lealdade. Terceiro, solidariedade. E quarto, dignidade. Você pode ter direita ou esquerda, mas quando você perde esses valores, você vira aquilo que uma amiga da Bahia, viu, Sinara, fala. A terra é redonda, mas a gente tem lado. Nós temos que ter um lado. É o quê? Como é? A terra é redonda, mas a gente tem lado. Não, gente, que tipo de candidatura é essa que só serve ao bolsonarismo? Afinal, quem é igual a Bolsonaro? Lula ou Ciro? Porque o Lula não é compartilhado nos grupos de WhatsApp do Bolsonaro. O Lula não está ajudando o Bolsonaro em nada. Quem está ajudando o Bolsonaro é o Ciro. Vocês sabem que eu já tinha tomado antipatia do Ciro antes de virar modinha, né, Rovai? Antes de virar modinha, né? Antes de virar modinha, eu já tinha tomado antipatia, porque simplesmente a campanha do Ciro, ele ficou o tempo inteiro com o do Vivier falando, você tem mágoa? A mágoa é uma péssima conselheira. Na verdade, é ele que tem rancor, é o João Santana que tem rancor, e os grandes conselheiros dos dois é o rancor. E o rancor é um péssimo conselheiro. É isso aí. Aliás, o rancor, o ódio, a vingança mata a beleza da política. Porque a política, Sinara, é uma coisa bela quando ela está relacionada com ideias, com projetos, com a relação com o poder público. Inclusive porque na política você tem adversário e não inimigo. Esse rancor, isso é uma coisa velha, ultrapassada. É uma coisa da Idade Média, do escravismo, do nazismo, do fascismo. Nós temos que enterrar isso. A humanidade está vivendo uma onda, como na Hungria, como nos Estados Unidos, agora na Colômbia, esse rancor para despertar o senso comum da morte, da arma, da negação da vida, como se a catástrofe fosse um valor em si. Eles estão negando o direito das pessoas viverem, o direito à vida. Não é mais só o direito a salário, a comer, ao emprego, à saúde, tudo isso. Mas eles estão negando o básico, que é o direito da pessoa ser gente. Ter um nome, ter uma identidade, ter uma escolha, ter uma opção, ter uma relação com a sua identidade. É esse tipo de fascismo que nós temos que dissecar para construir uma alternativa libertária, uma alternativa humanista, uma alternativa emancipadora. E ela se dá no concreto. Ela se dá, por exemplo, como eu vi em Curitiba, com o Renato Freitas. Como eu vi lá em Curitiba, com a manifestação contra a morte de um professor que estava com o companheiro dele na rua. Eu vi isso andando por Requião, em Curitiba. Até eu disse, Requião, você, com 80 anos, depois de tudo que você fez na vida, 3 vezes governador e senador, e está aqui com essa juventude, isso é um exemplo para a juventude brasileira. É essa política que a gente tem que resgatar nessa campanha eleitoral. Nós temos que quebrar o medo do medo. Porque eles falam esse negócio de golpe, para criar o medo do medo. Nós temos que derrotar isso, claro, com todos os cuidados, com todas as precauções. Nós temos que ser encantadores do futuro. Eu acho que a esquerda, Sinara, Rovai, ela se acostumou um pouco nos palácios, se acomodou um pouco nas brechas, nas luzes. Nós temos que voltar a ser aquela política das 100 flores, aquela política do
proibido proibir, aquela política da rebeldia cívica, aquela política de se alegrar ser gente. Ser gente é ter desejo, é ter comida, é ter cabeça, é ter coração, é amar, é respeitar a diversidade. Ser gente é uma amplitude múltipla que a gente tem que construir. E eu acho que a esquerda tem que se juntar. Nessa amplitude da campanha do Lula, eu acho fundamental uma unidade da esquerda, do PT, com o PSOL, com o PCdoB, setores do PSB, o PDT que está incomodado com esse outro lá deles, a intelectualidade ficou um pouco abandonada, a juventude que está sem futuro. Nós temos que juntar esse multidão para reconstruir o Brasil. O Brasil precisa ser reconstruído a partir da eleição de 2022. E é disso que se trata, e nós temos que pensar grande. Não ficar olhando para o umbigo, não ficar olhando para o interesse de cada partido. O Lula é maior do que o PT, o Lula é uma espécie, o Lula é maior do que o próprio Lula. Ele nem tem dimensão do tamanho dele. O Ciro, ele não quer melhorar o Brasil, ele quer provar que ele tinha razão. Isso é muito perigoso. O que ele quer hoje? Ele quer que o Bolsonaro ganhe, o Ciro quer que o Bolsonaro ganhe, para ele dizer, tá vendo como eu tinha razão? Isso é muito perigoso, gente. Isso a gente não pode fazer. A gente tem que colocar o Brasil em primeiro lugar. Pior. Ele aposta no caos e no pior, para ele se justificar. Exato, exatamente. Nós não podemos botar o Brasil numa encruzilhada dessa. O Brasil está numa encruzilhada, nós temos que tirar o Brasil da encruzilhada. E essa encruzilhada, Sinara, olha o que está... Olha o que aconteceu com a Vila Cruzeiro, com o Jacarezinho. O que aconteceu o que querem que faça com as candidatas negras que são vereadores e vereadoras como Renato Freitas. O que está acontecendo com essa perseguição na micro. Porque tem uma perseguição no micro que nem aparece. E está aí. Esse autoritarismo do purão que brota lá de dentro e tiraram a tampa do purão e deram voz. E essa voz quer se legitimar. E as pessoas não têm noção disso. Ela está contra o regime democrático. Nós temos que ter um regime democrático, plural, um regime transparente, um regime de direitos, um regime que tem adversários e não inimigos, um novo tipo de Congresso, um novo tipo de sistema de justiça, um novo tipo de militar. Militar, menina, cuidando. Isso que eles estão fazendo não tem nada a ver com defesa. Quem deu autoridade para os militares fazerem um projeto daqui a 2035? Quem deu autoridade para eles elaborarem o que fazer com o SUS e com a educação? É porque eles se arvoram o direito de ser poder moderador. Isso vem da República, vem do Império. Nós temos que quebrar com essa lógica. E é isso que eu acho que nós temos pela frente. Por isso que nós temos uma encruzilhada, e essa encruzilhada pode abrir as portas para um Brasil alegre, diverso, pluralista, que eu estou construindo ele por baixo. Eu, durante muito tempo, construí por cima. Agora eu estou querendo construir por baixo, sem cargo, sem adereços e sem roupagem nenhuma. E eu acho que vale a pena esse tipo de coisa. É militância. O Brasil, o PT, a esquerda precisa de militância, de militante. E essa militância passa a ser um papel fundamental, porque ela não é em torno de um cargo, não é em torno de DAS, não é em torno de um posto, é em torno de ideais. Ideais para um país que se livre dessa tragédia que foi criada em 2016. E veja que muita gente produziu isso. Alguns estão vendo que não deu, né? Tem que se arrepender. Outros continuam insistindo, né? Com terceira via, com etc e tal. Quer dizer, essa turma não tem simancol. Apronta o que apronta e depois ainda querem continuar tutelando o país, achando que são donos da verdade, porque tem o dinheiro e o capital. Ô, Genuíno, você fala de uma militância, tá? Ao mesmo tempo, minha percepção, não sei se eu tenho visto assim, um refluxo, principalmente nos movimentos sociais tradicionais, né? Você pega os sindicatos, né? Eles estão num momento super difícil já por conta de toda a legislação, as mudanças
da reforma trabalhista, mas, ao mesmo tempo, eles têm muita dificuldade de renovação de quadros, tem às vezes, uma dificuldade de produzir uma nova geração que venha para as entidades, que venha participar. O movimento mesmo rural, ele já teve num outro nível de organização, né? O próprio movimento sem teto já foi mais forte e organizado do que hoje, mesmo a gente estando vivendo um momento terrível do ponto de vista das políticas públicas nas grandes cidades. E às vezes a gente vê também uma militância que se organiza só nas redes sociais, né? Eu não acho que isso seja ruim, mas só também acaba não produzindo muita coisa, porque não tem esse contato com a realidade, é muito descolado, e às vezes só fica produzindo tensões desnecessárias. Esse enfrentamento também é necessário, porque quando a gente fala, vamos organizar as bases, mas a conjuntura é essa, ou eu estou errado? Você está certo. Primeiro, há um elemento comum, que o povo brasileiro tomou uma decisão. Nós vamos resolver a crise e tirar esse inominável pelo voto. Já aconteceu outras vezes na história do Brasil. O 89 foi assim. Você lembra? 89, com a eleição que produziu a disputa do segundo turno. Tem momento que o povo escolhe. Está escolhido. Vai ser no voto. Segundo, a esquerda, aí sim, o PT, o partido de esquerda, tem que voltar às suas origens. Há uma nova classe trabalhadora mais antiga. Há novos sujeitos sociais se organizando, há uma juventude emergente que quer futuro, há uma intelectualidade inquieta com essa perspectiva de futuro, há segmentos da comunidade LGBT, há movimentos antirracistas que querem expressão, há uma espécie de organização, não apenas sindical. Os próprios sindicatos vão ter que se renovar para investir numa coisa fundamental: é formação, organização e mobilização. E aí tem que ter uma nova geração que nós temos que investir. Por isso que eu defendo que os partidos de esquerda, particularmente o meu partido, façam uma renovação interna, com as novas candidaturas, com um novo modelo de campanha. A gente faça campanha que empolgue as pessoas e não campanha só de marketing, que a gente volte nossa nos bairros, nas comunidades. E a gente tem um desafio, Robai, que é o seguinte: é criar uma nova institucionalidade para a democracia participativa, deliberativa. Por exemplo, eu defendo que algumas questões o PT proponha plebiscito revogatório. Por exemplo, teto de gasto. Em vez de a gente ficar negociando 3 quilos no Congresso, vamos propor que a população seja ouvida se quer o teto de gastos. É difícil reestatizar a Eletrobras no plebiscito. Nós temos que fazer com que a democracia floresça nas comunidades, nas experiências econômicas que estão surgindo, nos movimentos de cooperativa, nos movimentos de educação, nos movimentos de saúde, nas conferências que nós temos que organizar de baixo para cima. Não é aquele modelo que foi o nosso em 2003, é um outro modelo. Um modelo de baixo para cima, e eu defendo que a gente construa uma espécie de concertação popular, em que você junta todos esses movimentos, não vai pedir cheque em branco para ninguém, e diz: nós queremos estabelecer um diálogo permanente com vocês. E aí cabe à esquerda, particularmente o PT, desburocratizar, investir em formação, está entendendo? Fazer uma avaliação da nossa experiência quando nós governamos o Brasil, e eu acho que dá. Por exemplo, essa frente ampla que o Lula está conduzindo. Se nós não construirmos dentro dela um núcleo mais estratégico, pode acontecer o perigo que foi em 2003, que era o PT e aquela amplitude que ia do PTB, PP, PMDB e a de Caterva. Nós temos que construir um núcleo dinâmico, que esteja lado. É nesse sentido que eu acho que nós temos uma tarefa grande. E a campanha eleitoral, Robai, ela possibilita que
o purão apareça, tanto no bom como no mau sentido. Aparece tudo. Desde o bolsonarismo truculento até as flores vermelhas de uma primavera que quer ter vez, que são a esperança vermelha. A esquerda não pode ter medo do vermelho. Isso brotar. Veja o que aconteceu na França com o Mélenchon, o que está acontecendo na Colômbia. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de otimismo. Quem podia imaginar que o Lula ia estar em primeiro lugar nas pesquisas depois de tudo que fizeram contra o Lula e o PT? Então, eu acho que a gente tem que incentivar, incutir entusiasmo militante nessa possibilidade de vitória. Não é uma vitória qualquer. Tem momentos da história, vocês sabem disso, que há 5 anos se concentra em um ano. 10 anos em um ano, porque tudo se condensa, tudo se junta. E há uma espécie de tensão no bom sentido. Nós temos que fazer política com alta intensidade. E é necessário um tensionamento democrático no sentido. Não é guerra, não é eliminação de ninguém, é polarizar. E eu estou animado com essa possibilidade. Muito bem. Genuíno, estamos chegando ao final aqui dessa tua participação no Fórum 11h30. Tem algumas perguntas para o Genuíno aí? Tem superchats, deixa eu ler aqui antes do Genuíno sair. O César Rodrigues dos Santos diz: é preciso uma investigação do Sertanojo Gate. Deve ter mais cidades de 8 mil habitantes com shows cancelados com multas de 50% e propina para prefeitos. A Rosemary diz... Sartori Potker diz: Genuíno, meu amor, um grande brasileiro. Olha aí, declarações aqui para o Genuíno, de carinho. Israel Dourado: salve, Genuíno. Qual será a abordagem do PT em relação à reforma da Previdência? Ainda não vi um posicionamento sólido do PT ou do presidente, né? Lula sobre o assunto. Abraço a todos. Obrigada, Israel. A Aline Alves diz: se esses sertanejos fazem propaganda governista em troca de financiamento público, dá para imaginar porque alguns artistas se mantêm isentos, é medo de perder o financiamento. Siga o Sinara, abram a caixa preta do BNDES. O José Prudente de Almeida Filho diz: previsões. Primeiro turno, Moro, Dória e Ciro desistidos. O Moro e o Dória já desistiram. 313 deputados na base Lula e Guimarães, governador do Ceará. Beijo. Genuíno, teu irmão governador, hein? Guimarães. Eu queria primeiro dizer sobre a Previdência, eu defendo que a reforma do Temer seja revogada. Nós não podemos aceitar consertar, nós não podemos aceitar botar esparadrapo em band-aid. O perigo que eles fizeram é muito grande. Nós temos que fazer cirurgia seletiva. É seletiva. Pegar, por exemplo, reforma trabalhista, reforma previdenciária, privatizações. Nós temos que desmontar o desmonte. Primeiro, a reforma da Previdência eu acho que não dá. Segundo, teve uma pergunta aí que eu faço questão de terminar respondendo. Esse patriotismo alardeado é fajuta, é hipócrita, porque o que é patriotismo hoje? O que é soberania? É o país decidir sobre o seu futuro, é dizer sim ou não, é não ser vassalo, é ter capacidade de influenciar a geopolítica mundial. O Brasil está totalmente desmoralizado, é integração sul-americana, é compartilhamento na América do Sul, que é o subcontinente mais rico do mundo, em água doce, proteína animal e vegetal, minério, pré-sal, área agriculturável. Nós temos que integrar isso aí para enfrentar a política dos americanos de América para os americanos do Norte. Nós temos que construir um projeto desse futuro. Esse patriotismo de Pátria Amada Brasil, de cantar o hino nacional, de botar a bandeira tremulando, é para esconder o entreguismo, como eles fizeram com a base de Alcântara, Exato. Como eles fazem com a Petrobras, como eles fazem com a Eletrobras, como eles fazem, inclusive, receber um empresário aqui com aquela palhaçada e com a presença de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu fiquei com vergonha aqui, que coisa lamentável. Isso não é patriotismo? Patriotismo é o... Patriotismo. Como é que você pode falar em patriotismo com a qualidade de vida do povo? Patriotismo é o povo estar feliz. Morre 670 brasileiros com Covid e falar em segurança.
Patriotismo é acesso à tecnologia acessível. Patriotismo é compartilhamento com os vizinhos. Patriotismo é submeter essa estrutura militar corporativa de casta ao controle público. Patriotismo é quebrar esse mito do poder moderador, que os militares parecem que têm o domínio do patriotismo do país. Não é isso. E o povo, e as pessoas que trabalham, as pessoas que choram, as pessoas que educam, os médicos, as pessoas que estão aí produzindo, vocês fazendo essa guerra para ter um jornalismo independente, que depende dos internautas. É isso que é a pátria. A pátria dos fariseus é a negação do patriotismo, como disse uma das questões levantadas aí. É esta pátria que eu sonho. São as três coisas, Genuíno. São as três coisas. Eles não são a favor da pátria, eles não são cristãos e eles não são a favor da família, só se for deles. Né? Porque qual a família que melhorou no Brasil, a não ser a família do Bolsonaro? Eles são a favor da espada do capital. Eles são a favor da espada do capital e do terço da prosperidade. Isso sim. É o mercado, o capital e a espada. E da propriedade. Da propriedade. Olha só, a gente já está com o Luiz Marinho aqui, que é o nosso segundo entrevistado. Eu queria agradecer e transmitir um grande abraço para você. E um abraço para o meu companheiro. Um grande abraço. Muito grande obrigada. Abraço, Genuíno. Grande abraço. Obrigada, Genuíno. Valeu, meu irmão.